vascaíno! Fala, vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e mais um vídeo para a gente tratar dos assuntos correspondentes ao Vasco da Gama. Meus amigos, o Vasco da Gama acaba de conseguir uma liminar, no caso lá do Maracanã. O Vasco ingressou com uma ação hoje. Lembra que eu falei para vocês no vídeo da parte da manhã? Agora o Vasco consegue aí uma liminar na justiça daqui do Rio de Janeiro e daqui a pouco a gente vai explicar para vocês o que significa isso, né? Surgiu um rumor aí que o governador do estado do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, poderia conceder de forma provisória o Maracanã para a dupla Fla-Flu pela 7ª vez aí, sem chamar as outras empresas, clubes para poder participar. E a gente teve novidades sobre isso. Além disso, vamos falar muito aí sobre Vasco da Gama e Palmeiras, certo? E vamos abordar aqui a situação de reforços, pessoal. Sabe por quê? Hoje teve anúncio aí e olha, grande expectativa já para a segunda janela do meio do ano aí. Peço você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, pessoal, a torcida do Vasco está empolgada. 50 mil ingressos aí vendidos. Hoje o Vasco abriu aí, para quem não é sócio, vai acabar. Você que ainda não comprou, compre, porque o Maracanã vai pegar fogo. E o Vasco pode, mesmo na segunda rodada, quem diria, jogando aí contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras, caso vença, obviamente, ocupar a primeira colocação do campeonato brasileiro, cara. O Vasco começando aí com o pé direito aí, e quem sabe já desbancou o Atlético, que é um dos favoritos ao título, e o Palmeiras, que vem aqui por Rio de Janeiro totalmente alternativo, né? Então o Vasco vai ter uma chance muito boa aí, de excelência, para fazer 6 pontinhos aí. O destaque hoje foi a coletiva aí do Gabriel Peck. Gabriel Peck muito animado, melhor ano, sem dúvida nenhuma, do Gabriel Peck aí, desde que virou profissional do Vasco da Gama. E hoje a gente teve novidades aí com relação a reforços. O Vasco anunciou o Gabriel Carabajal, e parabenizar aqui, porque o Vasco fez o anúncio 10 horas da manhã, o jogador já está registrado no BID, está à disposição aí do nosso treinador, do Maurício Barbieri, assim como o Cocão, certo? E existe aí uma perspectiva aí muito grande, a janela só fecha à meia-noite aí, de quem sabe o Vasco anunciar nas próximas horas aí mais um reforço. Será se chega? Mas o seguinte, a segunda janela promete muito. O Paulo Brax vem da França com novidades aí com relação a essa segunda janela. O Vasco vai poder investir aí cerca de 100 milhões de reais no departamento de futebol. E o seguinte, né? A gente vai ter aí, quem sabe, o pitbull e a cereja do bolo, igual eles falam aí. Como poderá vir aí o Cuejá, o Vasco já teria feito uma proposta aí de cerca de 2,5 milhões de dólares ao Hilal, e também aí o Franco Fagundes, que é o nome mais badalado, seria o nome mais próximo aí de fechar com o Vasco da Gama. Não chega a ser aquela cereja do bolo, mas uma contratação de impacto aí
O Franco Fagundes, que jogou muito ontem no jogo da Libertadores, onde o Nacional se sagrou vencedor aí pela segunda fase. Um dos destaques. Agora a gente vai falar aqui sobre essa situação do Maracanã, pessoal. Isto mesmo. Hoje, na parte da manhã, o Vasco da Gama ingressou com uma ação na Justiça para poder impedir que o governo do estado do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, concedesse de forma provisória, pela 7ª vez, a concessão do Maracanã ao Flamengo e ao Fluminense. Os senhores sabem que o termo de permissão de uso de Flamengo e Fluminense declina, se extingue aí no dia 25, ou seja, né, vai ficar um lapso vago aí. Daí surgiu rumores que o Cláudio Castro automaticamente, sem fazer o chamamento, porque foi uma determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que fosse feito um chamamento para que todas as instituições, os clubes aí e as empresas que almejam aí o Maracanã pelos próximos 20 anos, sistematicamente fossem chamadas aí. Então, o que aconteceu, pessoal? Cláudio Castro quis fazer a situação por debaixo dos panos, ele que é flamenguista, tem laços estreitos aí com o Rodolfo Landim, e o Vasco hoje já era para ter sido feito isso, ingressou na Justiça. Mas sabe qual é a novidade? O Vasco agora, na parte da tarde, tá? Isso é exclusivo, ninguém no YouTube ainda falou sobre isso, tá? O Vasco conseguiu uma liminar onde o governador do estado do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, ele foi intimado a responder à ação a qual o Vasco da Gama ingressou hoje até às 14 horas, certo? Da próxima segunda-feira. Esse é o prazo. Porque terça-feira acaba aí o termo de permissão de uso do Maracanã. Então, o Vasco consegue uma liminar, a decisão saiu agorinha, falando de forma simples e clara. O governador tem até 14 horas, até as 2 horas da tarde da próxima segunda-feira, para responder o Vasco da Gama. Sendo assim, está suspensa qualquer concessão para o Flamengo, porque ele precisa, e para o Fluminense, ele precisa efetivamente aí dizer, certo? Algo sobre aquilo que o Vasco da Gama mandou, o ofício que o Vasco mandou. Então tá aqui a decisão, tá? Que sai agora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma decisão aí muito favorável ao Vasco da Gama, e foi um mandado de segurança que o Vasco impetrou, tá, cara? Então, na verdade, foi a SAF do Vasco que impetrou esse mandado aí de segurança, e na parte da noite a gente vai explicar tudo para vocês aqui, essa decisão aqui, que está aqui, ó, em 3 folhas aqui, uma decisão grande, certo? Uma decisão grande aí e bacana. Decisão impetrada pelo doutor Marcelo Alvarenga Leite, tá? Às 13h33 da tarde. Então, pessoal, Vasco consegue uma liminar, né? E fica tranquilo. Quando eles estão errados, eles já ganham na justiça, né? Docinho e Osório. Estando certo, então, gente, parar de vitimismo aí, vai dar tudo certo. O Maraca é nosso, certo? De noite, na live, eu vou explicar tudo para vocês sobre essa decisão aí. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!